Nós estamos na semana da Páscoa e gostaria então de trazer algumas palavras, compartilhar alguns ensinamentos desta data tão importante para a cristandade. O domingo de Páscoa, todos sabemos, é o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo. Esta última semana na vida de Jesus, ela é extremamente intensa. O domingo anterior é chamado Domingo de Ramos. Trata-se da entrada esplendorosa, magnífica, exultante de Jesus na cidade de Jerusalém. Jesus é aclamado pelo povo. Mas uma semana depois, menos de uma semana, ele será preterido, porque a própria população vai preferir a libertação de Barrabás e o assassinato de Jesus. Voltemos um pouco no domingo de Ramos, em que Jesus adentra a cidade de Jerusalém e as pessoas colocam ramos de palmas para que ele passasse. Jesus estava montado num burrico, como mandava a tradição, como dizia a profecia. Então, nós encontramos a seguinte passagem em Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumentinha. De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, este é o texto que está em Zacarias e que representava, então, profetizava a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como sendo o Rei da Paz. Então, não haveria mais os carros àquela época, ou os cavalos, assim como o arco, eram instrumentos ali utilizados para a guerra, para o combate. Com a vinda de Jesus, não haveria necessidade destes instrumentos de guerra. Um grande guru indiano escreve da seguinte maneira sobre essa passagem: o príncipe da paz, cujo único grito de guerra poderia ser vitória aos mansos, não cavalgou um impetuoso cavalo de batalha em meio a um exército armado até os dentes, mas montou um manso jumento, pequeno e útil para os pacíficos caminhos cotidianos. Seus guerreiros, em nada robustos e ostentosos, eram apenas um grupo despretensioso de discípulos abnegados. Na verdade, esse rei, diante do qual as multidões estendiam ramos de palma, demonstrou uma vez mais que um filho de Deus celebra sua soberania na mansidão e na humildade. Esse texto, então, descreve Jesus adentrando triunfalmente em Jerusalém como príncipe da paz. Por isso, não precisaria mais cavalos ou carros ou arcos, que são instrumentos de guerra. Com a chegada triunfal de Jesus, inicia-se um novo momento. Agora seria o reino da paz de mar a mar, como está no texto. Mas vamos encontrar daqui a alguns dias uma situação muito diferente. Jesus está no horto, orando, meditando e será traído com um beijo de Judas. Então, a entrada triunfal do Domingo de Ramos é bem diferente do que vai acontecer na sexta-feira, quando Jesus é entregue, julgado indevidamente, torturado e assassinado, para ressuscitar no domingo de Páscoa. Uma semana extremamente intensa para Jesus e os apóstolos.
convém uma fala sobre Judas. Ele entra para a história como o traidor de Jesus. Mas Judas é traído por si mesmo, pela sua própria incapacidade de compreender a realidade e as coisas que acontecem. A traição de Judas não é por maldade, não é por crueldade. Judas não trai Jesus porque ele queria aquelas 30 moedas. Não era este o motivo que levou Judas à traição. Judas conviveu com Jesus por 3 anos. Ele viu os milagres de Jesus, escutou as parábolas e os ensinamentos de Jesus. Judas estava próximo de Jesus, ele viu as multiplicações de pães e peixes, viu Jesus acalmar as tempestades. Judas não tinha dúvida do poder daquele homem Deus. Judas não acreditava que se Jesus fosse entregado ao poder romano, ele seria alvo de sofrimento. Judas não imaginou a tortura de Jesus. Por isso ele não suporta e se suicida. Judas era um dos mais instruídos entre os discípulos. Judas e Tiago menor eram bem instruídos. Judas queria que Jesus declarasse o reino de Deus na terra entre os judeus. Judas acreditava que Jesus seria um rei mesmo, com as ordenanças terrenas dos homens da terra. Só que Jesus era muito manso, Jesus era muito pacífico. Jesus não instituía logo o poder celestial. Judas acreditava que quando Jesus falava deste reino de Deus, era o reino de Deus para os judeus, dominando todos os povos do planeta. Não mais os judeus escravos dos romanos, mas os judeus no supremo poder terreno, como instrumentos únicos de Deus, pois àquele momento acreditavam que o povo de Deus são apenas eles. Jesus vem para libertar a mente e mostrar que o povo de Deus é a terra toda. Como Jesus diz, todo aquele que está comigo é nosso, todo aquele que segue os meus ensinos. Quando João vem dizer para Jesus, olha Jesus, estão curando lá do outro lado, estão também expulsando os demônios, mas não é em seu nome, então eu os repreendi fortemente. E Jesus diz para João, quem não é contra nós, é por nós. Jesus é o príncipe da paz. Ele vem trazer uma pacificação na terra. Judas ainda não havia compreendido. Ele acreditava que o reino de Jesus era o reino dos judeus na terra. Mas como Jesus era muito pacífico, Judas imaginou que, se ele entregasse Jesus, ele seria julgado e, se Jesus corresse o risco de ser assassinado, preso, qualquer coisa assim, Deus enviaria o seu exército celestial e não permitiria nunca que seu filho fosse prejudicado ou alvo de sofrimento. Quão duras lições foram estas que passaram pelo coração de Judas, que não suportou. Não suportou quando viu que o julgamento dos judeus foi injusto e quando descobriu que não tinha mais volta. Jesus seria torturado pelos romanos e assassinados a partir da sua entrega, quando ele chega no horto e dá um beijo no rosto de Jesus. Há ainda uma outra passagem importante. Quando Judas vem ao horto, segue-o um centurião romano.
Centurião é um soldado responsável por um destacamento de 100 homens. Então Judas beija ao rosto de Jesus para que este soldado soubesse quem era o homem, né? Neste momento, Pedro, que estava com Jesus, estava com uma espada escondida, porque os apóstolos, eles não usavam armas. Então Pedro levou escondido uma arma, já pressentindo o que viria a acontecer, na intuição. Neste momento, Pedro, afoito, vai com esta espada para atingir de morte este soldado romano, este centurião, e atinge-lhe a orelha. Então você vê que Pedro não tinha destreza com as armas e atinge a orelha quando ele queria atingir o rosto, a cabeça. Jesus imediatamente restitui a orelha deste soldado à sua cabeça. Então é a primeira cirurgia plástica do planeta, né? E diz a Pedro: embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, é um ensinamento sobre causa e efeito. Os hindus chamam de karma. Aquilo que fazemos volta para nós. E quando Jesus diz, embainha a sua espada, acabamos de ler no texto de Zacarias que Jesus representa a paz e não são mais necessários os instrumentos de guerra. Ou seja, o cristão, se ele é discípulo, discípulo é uma palavra que tem raiz diretamente ligada à disciplina. Se esse devoto procura seguir a disciplina de Cristo, uma das primeiras coisas que salta aos olhos, um dos primeiros ensinamentos mais básicos é: o cristão não apoia o uso de armas. O cristão não é a favor de que se disseminem as armas na sociedade, porque a paz se faz com a paz, com o respeito. Se faz a paz buscando pacificar as mentes e os corações. O verdadeiro cristão que está na disciplina do Cristo, ele se opõe ao porte, posse e uso, liberação de armas. Se opõe à tortura e a quem defenda a tortura. Hoje em dia temos interpretações as mais diversas sobre isso, mas Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Príncipe da Paz. E a paz começa em nossos corações. Primeiro, pacificamos os corações e as mentes, as nossas, porque aí vamos descobrir uma sociedade em paz. Agora, se a nossa ideia de paz é uma sociedade armada, isso não é paz, isso é medo, é o oposto. A paz vem da tranquilidade. Medo é muita adrenalina. Judas, então, tem uma interpretação muito equivocada do que ele faria e qual seria a reação de Deus para com seu filho bem-amado, Jesus, para que se instalasse o reino de Deus na terra. Pedro também teve as suas distorções quando leva uma arma, não é, uma espada escondida. Mas Judas ainda nos interessa muito. Estou falando aqui em março de 2021. Nós estamos passando por uma pandemia. E uma pesquisa publicada segunda-feira, logo após o Domingo de Ramos, o próximo domingo estamos falando sobre a Páscoa, 30 milhões de brasileiros acreditam que a vacina pode promover mutações genéticas ou implementar um chip para que a pessoa seja monitorada. A gente está falando de pessoas estudadas, de pessoas não estudadas, de pessoas de todos os lugares. 30 milhões de brasileiros acreditam nisso, que não vão tomar, preferem não tomar, porque acontecerá algo como essa metamorfose ou chip ou alguma coisa assim. É uma distorção muito grande da realidade. Quando a gente acredita que, por exemplo, a liberação de armas traria uma sociedade mais pacífica, é uma distorção muito grande. Judas representa
mentalidades que têm uma compreensão extremamente distorcida dos fatos. É quando nós vivemos numa bolha e apenas a realidade da nossa bolha importa. Perdemos uma capacidade de visão, de observar para além do nosso grupo. Então, Judas simboliza aquelas pessoas que raciocinaram muito, mas sentiram pouco com a intuição do coração. Mesmo estando com Jesus, não entendeu que o seu reino era celestial, que a conquista da paz se faz primeiro dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Se cada um de nós inicia a maior batalha que existe, muito maior que a batalha de nação contra nação, que é a batalha pela paz dentro do nosso coração, então começamos, aí sim, uma luta sagrada para a manifestação da paz. Pode ser que nós cristãos estejamos realmente semelhantes a Judas, com uma compreensão extremamente distorcida da finalidade da vida, do propósito da existência e de qual é o nosso papel na Terra. Porque o grande ensinamento de Jesus é de que cada um de nós tem um propósito nesta existência. Nos cabe encontrar esse propósito para sermos instrumentos da paz. Francisco de Assis dizia: fazei-me de mim instrumento de vossa paz. E Cristo, tantas vezes chamado o Príncipe da Paz. Que nessa Páscoa possamos reeditar uma versão nova, melhorada de nós mesmos. Sim, nós não somos completamente diferentes hoje ao acordar do que éramos ontem ao dormir. No dia 1º de janeiro de um ano qualquer, não somos completamente diferentes do dia 31 de dezembro. Mas, como disse Kardec, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que procura ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Que possamos meditar e contemplar mais uma Páscoa, para que possamos dar um novo nascimento a nós mesmos, uma nova edição, uma reedição de nós mesmos, levemente melhorada, com um pequeno sinal, um pequeno acabamento um pouco melhor. Concluo com as palavras de Gabriel Garcia Marques, trazidas do livro Amor nos Tempos do Cólera, onde ele diz: um homem não nasce uma única vez no dia em que sua mãe lhe dá a luz. Viver não é outra coisa senão parir a si mesmo, muitas e muitas vezes, pela vida afora. Que possamos, ao longo do processo dessa existência, irmos aos poucos parindo essa nova edição de nós mesmos. Que tenhamos uma boa Páscoa de sintonia com Jesus, o Príncipe da Paz.